E uma tragédia na Indonésia. Uma investigação foi aberta para entender o tumulto durante uma partida de futebol que deixou 125 mortos e mais de 300 pessoas feridas. Para falar sobre este assunto, quero chamar o Vinícius Serra. Vinícius, uma boa noite para você. Olha, já se sabe o que pode ter iniciado esse tumulto? Oi, Elias, mais uma vez boa noite para você e para todos que nos assistem. Então, está sendo muito criticado o trabalho que a polícia teve para justamente tentar conter essa situação. Explicando um pouco o que aconteceu, durante uma partida de futebol na Indonésia, torcedores da equipe do Arema FC entraram no gramado depois de perderem para o time adversário, rival adversário, o Persebaya Surabaya. Isso não acontecia entre 20 anos, quase 2 décadas a equipe não perdia para o seu principal rival. Isso levou alguns torcedores, então, a invadir o campo. E a resposta da polícia foi usar o gás lacrimogênio. E isso gerou uma confusão nos torcedores que estavam por ali, justamente na tentativa de sair daquele local para poder respirar da maneira adequada. Então, depois deste acontecimento, depois deste número grande de pessoas que acabaram morrendo nessa situação, muitas pessoas estão criticando o trabalho da polícia nessa segunda-feira, se foi a melhor maneira de tratar dessa situação. Vamos ver na matéria. A indignação contra a polícia da Indonésia é cada vez maior depois da morte de 125 pessoas em uma das maiores catástrofes da história do futebol, quando as forças de segurança usaram gás lacrimogênio em um estádio lotado e provocaram um grande tumulto. A tragédia da noite de sábado na cidade de Malang também deixou 323 feridos. A confusão começou depois que torcedores do Arema FC invadiram o gramado do estádio Kanjuruhan com a derrota por 3-2 para o Persebaya Surabaya, a primeira derrota para o rival em mais de 2 décadas. A equipe de segurança tentou prevenir que eles invadissem o gramado e perseguissem os jogadores. Gás lacrimogênio foi lançado quando as coisas ficaram anárquicas, com ataques às forças de segurança e danos a veículos. Por causa do gás, eles foram para um ponto de saída. Uma vigília foi organizada no domingo à noite do lado de fora do estádio para homenagear as vítimas. A irritação com as autoridades ficou evidente em frases pintadas nos muros do estádio. Em Jakarta, centenas de torcedores se reuniram nas proximidades do maior estádio do país. O ministro da Segurança da Indonésia determinou uma investigação e punição aos responsáveis pela tragédia. Do nada, ouvi gente gritando e explosões. Eu não sabia se eram fogos de artifício. Depois senti ficar mais difícil de respirar. Meus olhos ficaram irritados. Vi a fumaça saindo de uma parte da arquibancada. O técnico do Arema FC, o chileno Javier Roca, disse que alguns torcedores morreram nos braços dos jogadores. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, considerou a tragédia um dia sombrio para o futebol. – 125 pessoas mortas, dentre essas 125, 32 crianças. É inadmissível você entender e aceitar que pessoas foram para uma partida de futebol justamente para se distrair, para prestigiar a sua equipe e acabaram ficando com medo se iam voltar ou não para casa. Então, realmente, por isso que chama tanta atenção essa situação. O presidente da Indonésia disse que vai, já passou, que vai passar um valor para essas pessoas, uma forma de indenizar as famílias, num valor de 50 milhões de rúpias, que é mais ou menos 17 mil reais se a gente fizer a conversão. Algo bem básico para uma tragédia como essa, que não pode acontecer futuramente. Brigas entre torcidas não é algo novo dentro do futebol, mas esse número tão expressivo neste século que a gente passa é realmente algo que chocou muitas pessoas dentro do mundo do esporte e por isso ganhou essa repercussão. A gente espera que os envolvidos, Elias, realmente sejam responsabilizados por toda essa ação. Elias. Olha, Vinícius, é um conjunto de erros. É a torcida que não aceitou a derrota e invadiu o campo e talvez realmente aí a força policial que pode ter ultrapassado o bom senso. Mas, claro,
medidas vão precisar ser tomadas, investigações também precisarão ser feitas. Afinal de contas, imagina só uma multidão dessa invadindo um campo de futebol. A polícia, sem dúvida alguma, deve ter aí se assustado e muito com toda essa atrocidade, mas uma investigação vai ser necessária para poder, de fato, concluir se houve excesso ou não. Vinícius, obrigado pelas informações.